Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Dores, Orai por nós. amados irmãos, filhos de Cristo, as celebrações do Tríduo Pascal são belíssimas. As celebrações são extremamente comoventes, porque nos coloca no cerne, no centro, na realidade mais importante da nossa vida espiritual. Por isso, e nesses 3 dias, nós somos convidados pela Santa Liturgia a mergulharmos profundamente nos sentimentos de nosso Senhor, de fato, unirmos o nosso coração ao coração dele. E hoje, meus queridos irmãos, o Senhor nos dá 3 presentes maravilhosos, sabendo que a sua hora estava se aproximando. É assim que começa o Evangelho de hoje. Antes de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E ali, prestes a partir, nosso Senhor dá 3 grandes realidades valiosas, 3 tesouros. O Senhor dá a Santíssima Eucaristia, o Senhor dá o sacerdócio e o Senhor dá o mandamento do amor. 3 grandes presentes intimamente conectados, 3 grandes presentes que brotam do coração cheio de amor de nosso Senhor. O Santo Curadás, refletindo o mistério da Quinta-feira Santa, ele diz assim: que religião tem como tesouro mais belo, mais saboroso, mais luminoso do que nós que recebemos a Santíssima Eucaristia? E diante dela nós podemos adorar, como diz Santo Agostinho: ninguém come este pão sem antes adorar. Diante dela nós podemos celebrar, como estamos fazendo agora. A Eucaristia nós podemos comer, como disse o Senhor: tomai e comer, isto é o meu corpo. E nós, ao receber, podemos viver, porque não se pode receber a Santíssima Eucaristia e termos uma vida totalmente desconectada com aquilo que ela é. Diz São Leão Magno: nós comungamos para nos transformar naquele que comungamos, para nos transformar num outro Cristo. Meus queridos, não existe maior tesouro do que esse. Por isso as palavras de nosso Senhor na última ceia, e a cada Eucaristia nós temos a oportunidade de escutar de novo: ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Palavras carregadas de um profundo mistério,
de um profundo significado, de um profundo amor. E que essas palavras deram desenvolvimento ao rito que nós conhecemos como Santa Missa. Ele tomou o pão, é o ofertório. Deu graças, é a oração eucarística. Partiu, é o Cordeiro de Deus. E deu, é a comunhão. Vejam como nós não somos inventores de nada. Nós somos portadores de uma herança maravilhosa. É aquilo que o apóstolo Paulo recorda na nossa segunda leitura de hoje. Olha que bonito. O que eu recebi do Senhor, eu vos transmiti. Meus amados, a nossa fidelidade ao nosso Senhor não é apenas uma fidelidade moral. A nossa fidelidade ao Senhor é uma fidelidade também naquilo que é o grande tesouro espiritual que o Senhor nos deu, e a nossa missão é salvaguardar e transmitir. Nós não podemos inventar, nós não podemos nos achar portadores dos mistérios de Deus. Nós somos servos destes mistérios, nós somos guardiões destes mistérios, e nenhum deles é mais excelso do que a Santíssima Eucaristia. Por isso ela é chamada o Augustíssimo Sacramento, ou seja, o sacramento dos sacramentos, aonde todos estão ordenados para ela, em que nada se compara à Eucaristia. É o nosso bem mais precioso. Mas aqui vos lanço uma pergunta: será que nós, de fato, estamos valorizando esse grande dom, esta grande dádiva? Será que, de fato, nós desejamos aquilo que nosso Senhor desejou? Aquelas palavras tão bonitas: desejei ardentemente comer convosco esta ceia. Quando eu me deparo com estas palavras, o coração queima de alegria, vibra de amor, sente a saudade de estar com o Senhor. Nosso Senhor nos deseja, mas nem sempre nós o desejamos. Nosso Senhor nos quer ao seu redor, mas nem sempre nós queremos estar ao redor do Senhor, ao redor do altar. Nosso Senhor quer nos alimentar, mas nem sempre nós queremos o alimento descido do céu. Desejei ardentemente comer convosco esta ceia. Meus amados, nunca tenhamos vergonha de dizer, de proclamar ao mundo que o nosso tesouro está na hóstia consagrada. Aparentemente é uma realidade muito simples, aparentemente não possui beleza, aparentemente não chama a nossa atenção, mas os olhos da fé faz com que eu olhe para a hóstia consagrada e diga: é o meu Deus e meu tudo. É este o Rei da Glória, como diz o Salmo: o Rei da Glória é o Senhor Deus do universo. Este Deus santo, forte, este Deus onipotente, onipresente e onisciente, este Deus se revela humildemente para entrar dentro da nossa alma. Que belo! Celebrar a instituição da Eucaristia
é nós contemplarmos a humildade de Deus. De tão grande se fez tão pequeno, para que ao recebê-lo nós nos tornássemos grandes, não do ponto de vista humano, não do ponto de vista social, não do ponto de vista econômico, mas nos tornássemos grandes do ponto de vista do amor. Porque diante de Deus, grande é aquele que ama muito, e porque ama muito, receberá uma recompensa grande, receberá uma glória em maior extensão. Então, meus irmãos, nós precisamos da Eucaristia para colocar em prática o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Qual é a novidade deste mandamento? Se ele já existia no Antigo Testamento, se Deus deu as tábuas da lei a Moisés, e o primeiro mandamento está lá dito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Mas onde está a novidade? Está em que nós não devemos mais amar segundo nós mesmos, mas nós devemos amar como Jesus. E como é que Jesus ama? Dando a vida por nós. Diz o Evangelho: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E em grego diz: amou até o extremo, até esvaziar-se completamente. Não existe amor verdadeiro que não se doe. Por isso, nós só conseguiremos entender a essência do amor se nós contemplarmos o nosso Senhor e Salvador. Ao olharmos para a última ceia, nós começamos a compreender que Ele vai realizar uma só entrega, na ceia e na cruz, um único ato de amor, um liturgicamente, o outro historicamente. Aquilo que amanhã Ele fará na cruz, hoje Ele faz na ceia. Se dá a todos nós, se quebra por nós, se derrama nos nossos lábios, entra dentro da nossa alma. E aí, diante desse mistério, Santo Agostinho faz uma pergunta: como não amar um Deus assim? Como não amar um Deus assim? Como não amar um amor deste jeito, que me ama infinitamente, profundamente, sem eu merecer, porque de fato eu não mereço, mas Ele provou o tamanho do seu amor por mim, e eu estou dando provas do meu amor por Ele. E aí vocês podem se perguntar: Padre, como é que eu provo que eu amo Jesus? Meu querido, você prova que ama Jesus valorizando aquilo que Jesus lhe deu de mais valioso, que é Ele mesmo na Eucaristia. Não é um tesouro a mais, é o tesouro dos tesouros, porque é Ele mesmo que se faz alimento para nutrir a nossa alma. E aí, pergunte a você mesmo, indague o seu coração: você está amando a Eucaristia? Você sente alegria ao estar perto do Senhor na Eucaristia? Seu coração vibra de amor, seu coração queima de saudade pelo Senhor, como aquela criancinha que eu já vos disse algumas vezes, ao indagá-la na catequese, perguntei: por que devemos amar a Eucaristia?
por que devemos valorizá-la? E aí a criancinha de 7 anos disse: olhe, eu acho que devo amar, devo estar com ele, porque ele é o meu grande amigo. Olha que resposta bonita. Ele é meu grande amigo, por isso que eu vou ao encontro dele na Eucaristia. E aí ela disse assim, e a parte mais bonita, ela disse: e sabe por que eu volto? Eu não vou uma vez só, e vou várias vezes. Aí eu disse: por quê? Porque quando a missa acaba, eu fico com mais saudade dele, e por isso é que eu volto. Que resposta boa, que maravilha, que maturidade espiritual, que amor de uma criança de 7 anos. Eu não vou só uma vez, porque ao acabar a missa, eu fico com tanta saudade dele, que eu desejo iniciar a próxima missa. E ela disse: eu pergunto ao padre, quando será a próxima missa? Meus irmãos, quem dera se nós também fizéssemos isso. Quem dera se a cada celebração nós saíssemos daqui desejando a próxima. Se ao término de cada celebração a gente comentasse para o mundo e para as pessoas como foi bela a Eucaristia participada, como o nosso coração foi preenchido por Deus, como a nossa saudade foi saciada, como nós estávamos felizes ao estar com Ele, porque Ele é a nossa paz, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso tesouro, Ele é, como dizia a Madre Teresa: Jesus, Tu és o meu tudo em tudo. Tu és o meu tudo, Senhor. Quem dera, amados, se nós tivéssemos este desejo forte interior. E é assim que a gente vai testemunhando ao mundo que, de fato, o nosso amor maior é nosso Senhor na Eucaristia. Nosso querido Papa Francisco diz em algumas de suas catequeses: precisamos urgentemente redescobrir o valor da adoração. Ora, um católico que não adora a Eucaristia não é católico. Um católico, meus amados, que não sente a alegria de dobrar seus joelhos diante do Santo dos Santos, diante do Deus onipresente, onisciente e onipotente, não é católico. Nossos joelhos devem se dobrar, devemos seguir aquilo que Deus diz a Moisés: tira a sandália dos pés. O lugar onde tu pisas é um lugar santo. Não tenhamos receio de nos ajoelharmos, porque vocês sabem, só 2 pessoas é que não se ajoelham diante de Deus. É aqueles que têm algum problema de saúde, são liberados, mas o outro tipo de pessoa são aqueles que não têm fé. Não têm fé na Eucaristia. Porque diante de Deus, todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos infernos. E toda língua proclama: Jesus Cristo é o Senhor. Por que eu não faço isso? Por que eu sou tão acomodado? Por que em relação às coisas sagradas eu reclamo tanto, eu murmuro tanto? Eu busco 1001 desculpas para justificar a minha ingratidão, a minha falta de zelo e de amor.
a minha indiferença ao meu Deus que me amou até o fim. Por que eu não pago amor com amor? Por que eu desprezo tanto? Ele que está no sacrário, guiado por essa luzinha vermelha, a me esperar, como diz uma música, ao entrar numa igreja, a luz do sacrário acesa, ouvi Deus me perguntar: por onde andavas? Não te via em minha casa. A quem procuravas que não eu? Sou Deus e vejo o coração. Sinto a tua falta quando não te vejo, então. Deus sente a tua falta. Deus fica esperando a tua visita. Perceba quantas pessoas você visita por semana. Quantas visitas você faz ao nosso Senhor na Eucaristia? Quanto tempo tu dedicas a olhar para Ele? E o Papa disse: o que devemos fazer diante da Eucaristia? Aí diz o Papa diz assim: o que eu faço? Eu olho para Ele e Ele olha para mim. E nessa troca de olhares, eu dirijo o meu olhar, muitas vezes impuro, e diante do olhar dele, meu olhar se purifica. Eu dirijo a Ele muitas vezes meu olhar ingrato, e o olhar dele me faz encher-me de gratidão. Eu dirijo a Ele o meu olhar, às vezes cheio de julgamentos, e Ele me dirige o seu olhar cheio de misericórdia, para que eu tenha misericórdia dos outros. Que belo, meus queridos, celebrar este momento hoje. Que gratidão a Deus. Que momento maravilhoso. Nós nunca teríamos palavras para agradecer tamanha bondade, Senhor, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Meus filhos, a gente cansa muito fazendo as coisas do mundo, mas sabe qual é o cansaço mais frutuoso da vida? É quando a gente cansa fazendo as coisas de Deus. Cansar fazendo as coisas de Deus é uma coisa tão maravilhosa que vocês não podem imaginar. A gente sente as forças do corpo definharem, mas a alma está tão firme, tão potente, tão preenchida de Deus, que a gente encontra um vigor inexplicável. Para terminar, o Senhor instituiu a Eucaristia e, para que ela pudesse chegar às nossas almas, Ele nos deu o santo sacerdócio. Que belo sacerdócio! Hoje nós, padres, estávamos reunidos em torno do nosso arcebispo. Que coisa maravilhosa! O clero, os padres, os sacerdotes do Senhor, aqueles que receberam uma missão que Deus não deu a mais ninguém, a não ser eles mesmos. Santo Agostinho certa vez perguntou assim: por que é que Deus não instituiu os anjos para serem sacerdotes? E aí a resposta é maravilhosa. Porque se Deus instituísse um anjo nunca saberia as minhas fraquezas e nunca se compadeceria de mim. O sacerdote, homem de fraquezas, sabe se compadecer, porque ele mesmo é fraco. Meus filhos, o sacerdote não é um anjo, é um homem. É o homem do altar. É,
chegamos, como diz um sacerdote, é o sacrifício do homem. É um homem sacrificado, morto. É por isso que a gente se deita no chão no dia da nossa ordenação, ali para dizer: agora morreu fulano, agora é o Padre. Não se separa mais. É por isso que quando a gente ensina a vocês, olha, não chame o Padre de você, não chame o Padre pelo nome, chame Padre fulano. Não é porque a gente quer ser melhor, dar uma de ditador, não. Por que a gente pede isso? Porque agora a gente não consegue mais separar o ser da realidade sacerdotal. Nós estamos configurados ao Cristo, cabeça e esposo da igreja. E aí o sacerdote, ao ser criticado, ele olhava para aqueles que o criticavam e dava risada. Aí ele dizia assim: que bobos, querem metralhar um homem que já está morto. Como são bobos, querem matar um homem que já está morto. Eu já estou morto, já morri para o mundo, e tenho a maior alegria de dizer, como tantos sacerdotes tinham. E eu vos digo uma frase extremamente escandalizadora, e entendam o que eu vou dizer: o Padre é maior do que o presidente, o Padre é maior do que o governador, o Padre é maior do que o prefeito, o Padre é maior do que o médico, o Padre é maior do que o advogado, do que o professor, do que tudo. Por quê? Porque o único que obedece ao Padre, Deus, é o único que o obedece. Às vezes, nós temos dificuldade de obedecer ao sacerdote, mas Deus, aquele que não poderia, quis vir ao altar por meio das mãos sacerdotais. E se não tiver mãos sacerdotais, não tem Eucaristia no altar. Entenderam a beleza? A profundidade? Nós devemos reverência ao sacerdote, não é porque ele é, por causa da pessoa dele. Vocês não devem reverência ao vosso Padre, que sou eu e depois virá outro. Não é por causa da minha pessoa. Alguns de vocês são mais santos até do que eu, reconheço sim, claro. Porém, foi a mim, servo inútil, infiel, pecador, vaso de argila, quebrado, foi a mim e aos sacerdotes que nosso Senhor disse: fazer isto em memória de mim. A reverência ao sacerdote é por causa da altíssima dignidade que ele recebeu. E que dignidade, como dizia São João Maria Vianney: ao encontrar um anjo e um padre juntos, eu me ajoelharei diante do Pai. Porque o anjo não recebeu o poder que ele recebeu. E que poder! Que poder que nos dá tanta alegria, mas também tanto medo. Tanto medo. E por que tanto medo? Porque a gente pode ser igual a Judas Iscariotes. A gente que recebeu tanto, a gente pode jogar fora o tanto que recebeu. Ora,
diz Santo Afonso de Ligório: ó sacerdotes de Deus, recebestes graças que ninguém mais recebestes, e se tu fores fiel, tu receberás o lugar de honra na glória de Deus. Que belo! Mas sacerdotes, palavras de Santo Afonso, se tu fores infiel, se tu fores malandro, se tu fores um cão luciferino como Judas, tu não só irás para o inferno, como tu irás para o pior de todos os lugares de tormento. Por isso, meus filhos, vocês têm o dever de rezar por nós. Tem um santo que diz: se existe um sacerdote de pé, é porque tem um exército de joelhos rezando por ele. Seja um exército de joelhos e rezem por nós. Nós não precisamos da crítica de vocês, nós precisamos da oração de vocês. É o vosso dever rezar por nós. Nós não somos perfeitos, não somos, temos tantas imperfeições, às vezes também somos rudes, às vezes também somos grosseiros, às vezes também somos insuportáveis, mas, como diz, a escolha, ele escolheu os que ele quis, assim diz, foi escolha dele, não posso voltar atrás. Reze pelos sacerdotes, porque o demônio os ataca demais. Enquanto houver mãos sacerdotais levantadas, haverá um estraçalho do fogo do inferno. Porque diz alguns santos da igreja: Jesus escolheu um sacerdote para impedir as obras do diabo. As mãos do sacerdote são armas que impedem o diabo de alcançar as almas. Desejo que essas mãos nunca deixem de estar erguidas, como Moisés, que quando erguia as mãos dos amalecitas, perdiam para os israelitas venciam. Quando o Padre ergue as mãos, a graça de Deus alcança os nossos corações. São as mãos que dizem: eu te abençoo. São as mãos que dizem: eu te batizo. São as mãos que dizem: isto é o meu corpo, que é dado por vós. São as mãos que ungem. São as mãos que tocam os casais para se unirem em matrimônio. São as santas mãos de Cristo. Por isso, nunca deixem de beijar essas mãos, como eu sempre ensino a vocês, porque não são mãos minhas, são mãos de Cristo. Eu não tenho mais nada meu, tudo é dele, minhas mãos é dele, meus lábios são dele, minha mente é dele, meu coração é dele. A única coisa que eu tenho minha é só o pecado, só eu. E por fim, meus queridos, às vezes a gente não entende o sacerdócio, mas olha, o sacerdote está na nossa vida do início ao final. Você foi batizado por um padre. Através dele você recebeu o Espírito Santo no batismo. Você foi crismado pelo bispo, que é sacerdote. Você recebe o perdão dos pecados pelo sacerdote. E no final da sua vida, deseje que antes de você partir,
esteja do seu lado um sacerdote para lhe dar a última unção e você ir para os braços de Deus. É uma das coisas que eu peço muito nas minhas orações. Eu não sei qual é o dia que eu partir, mas eu peço muito a Deus que no último dia coloque diante de mim um padre para eu receber a última unção e ir para os braços do meu Deus que eu tanto busquei e amei nesta terra. Nós vamos ter o momento do lava-pés. Jesus se agacha para lavar os pés. Como cada sacerdote deve se humilhar. Nunca ter pretensão de se achar, porque é através da humilhação que nós mostramos o verdadeiro amor. Nunca ter medo de tirar o manto para colocar a toalha, porque ao colocar a toalha nós nos configuramos ao Cristo servo e vamos lavar os pés. Os pés é a parte mais suja do corpo, interpretada naquele tempo. O escravo lavava os pés do Senhor. Como nós, com uma honra tão grande, agora nos rebaixamos para lavar os pés dos filhos amados de Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê um amor excelso por Ele na Eucaristia e que Ele nos ajude também a sempre amar o sacerdócio. Aqueles homens frágeis e limitados, mas que foram escolhidos por Deus para nos dar o grande presente que daqui a pouco estará no altar. Amém.